Normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária desse 1º de agosto de 2022. Agradeço aos membros da mesa, Cláudio Santana, Beto da Saúde, e aos demais vereadores, Carlos José da Silva, Edizel Raimundo, Claudenir Neves da Silva, Rogério Rocha de Araújo, Alberto Lopes Sanfelice, Juliano Braz de Melo. Agradeço a presença do nosso jurídico hoje aqui, doutor Rogério. Agradeço também aos funcionários da Casa de Leis, que é a Juliana, a Carleide, o Luiz e o Beto Sullivan no comando da nossa nave. E aqueles que nos acompanham de casa via Facebook. Ordem do dia. Ata número 1025 de 2022, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata 1025 de 2022, aprovado. Indicação número 025/2022. Autor: Claudenir Neves da Silva. Subscrito: vereadores Carlos José da Silva e Cláudio Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido ao douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, para que, após estudo técnico junto aos setores competentes, envie a esta Casa de Leis projeto de lei que vise alterar a lei número 689/97, que trata da isenção do IPTU para aposentados, no sentido de incluir referidos benefícios de isenção de IPTU, para que aqueles que foram pensionistas, beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, famílias com as pessoas com deficiência, família que tiver um ente familiar residente no imóvel com câncer em tratamento quimioterápico ou radioterápico. Referido benefício deverá ser regulamentado através das alterações em legislação já vigente, bem como ser a mesma devidamente regulamentada, podendo ser elaborada o impacto financeiro através do levantamento a ser efetuado junto à Secretaria de Assistência Social, a fim de ser efetuado o levantamento que quantas famílias poderão ser beneficiadas com o referido projeto. Justificativa: a presente indicação se faz necessária que, uma vez que visa dar uma maior e melhor condições de vida aos entes e familiares impactadas com a referida norma, uma vez que poderão direcionar referidos gastos para o tratamento de saúde, possibilitando assim uma melhor condição de sobrevida. Desta forma, restamente plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 25 de junho de 2022. Autor, vereador Claudenir Neves da Silva, subscrito pelos vereadores Carlos José da Silva e vereador Cláudio Santana da Silva. Indicação número 026/2022. Autor, Alberto Lopes Sanfelice. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido ao douto plenário, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente, possa estudar a possibilidade de estar adquirindo um veículo de passeio com as devidas modificações para cadeirante e outras deficiências, a fim de servir os usuários da fisioterapia do nosso município. Justificativa: a referida indicação se faz necessária em face da dificuldade constatada por este vereador junto ao setor de fisioterapia, a qual encontra-se transportando pessoa com necessidades especiais em veículos impróprios. Desta forma, restamente plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 27 de junho de 2022. Autor, Alberto Lopes Sanfelice.
Projeto de resolução número 002/2022, de 27 de julho de 2022. Dispõe sobre alterações no regimento interno da outras providências. Artigo 1. Altera o artigo 163, inciso 3 do regimento interno, mantendo-se assim as demais disposições que possam vigorar com a seguinte redação. Artigo 163. Terminada a leitura das matérias mencionadas no artigo anterior, o presidente destinará o tempo restante da hora do expediente para debates, votação e o uso da tribuna, obedecida a seguinte preferência. Inciso 3º. O prazo para o orador usar a tribuna será de 15 minutos improrrogáveis. Artigo 2º. Altera o artigo 245, inciso 1 e 2 do regimento interno, mantendo-se assim as demais disposições que possam vigorar com a seguinte redação. Artigo 245. O vereador terá os seguintes prazos para as discussões. Inciso 1, 15 minutos com a partes. Inciso 2, 15 minutos com a parte. Artigo 3º. Altera o artigo 327, inciso 1 e 2 do regimento interno, mantendo-se assim as demais disposições que possam vigorar com a seguinte redação. Artigo 327. O tempo de que dispõe o vereador para o uso da palavra é assim fixado. Inciso 1, 15 minutos. Inciso 2, 15 minutos. Artigo 4º. Altera o artigo 345, inciso 1 e 2 do regimento interno, mantendo-se assim as demais disposições que possam vigorar com a seguinte redação. Artigo 345. Extingue-se o mandato do vereador assim que será declarado pelo presidente da Câmara Municipal quando, inciso 1, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, condenação criminal transitada e julgada e perda ou suspensão dos direitos políticos. Inciso 2. Incidir os impedimentos para o exercício do mandato e não se descompatibilizar até a posse e nos casos supervenientes no prazo de 15 dias, contando o recebimento da notificação para isso promovida pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se disposições contrárias. Câmara Municipal de Sandovalina, 27 de junho de 2022. Autores: vereador Carlos José da Silva, vereador Claudenir Neves da Silva, vereador Cláudio Santana da Silva, vereador Alberto Lopes Sanfelice e vereador José Roberto dos Santos. Justificativa. Senhores vereadores, pelo presente temos o prazer de submeter à apreciação de Vossa Excelência o incluso do projeto de resolução que tem a finalidade de realizar algumas alterações pontuais junto ao regimento interno dessa nobre Câmara Municipal de Vereadores de Sandovalina. De forma resumida, as alterações pretendidas são duas. Vejamos, a primeira, que se refere ao tempo destinado e à fala dos vereadores que, pelo atual dispositivo, resta fixado em 5 minutos para debates, discussões de matérias e palavra livre em tribuna. Temos a intenção de majorar referido tempo, aumentando para 15 minutos. Isso porque, ao nosso ver, o tempo de 5 minutos concedido é muito curto e, na maioria das vezes, não conseguimos concluir toda a fala, para às vezes havendo a interrupção antes mesmo de finalizar a exposição, ficando assim raciocínio incompleto, restando o assunto inacabado, dificulta a compreensão dos que assistem, situação extremamente prejudicial e deselegante para esse órgão legislativo. A segunda alteração objetivada é a inclusão da situação anteriormente suprimida,
que envolve a hipótese de extinção do mandato do vereador. No caso, pretendemos reincluir com as tais a condenação criminal, transitada e julgada, perda ou suspensão dos direitos políticos e, no caso, o impedimento para o exercício do mandato. São situações graves que vão de contra tão buscadas legalidade e moralidade, que não podem restar incluída do regimento interno da Casa Legislativa. Eis que, de maneira geral, todas as demais legislações assim pontua o exemplo da lei e da ficha limpa. Pois bem, certo de que encontra-se devidamente justificado a apresentação do presente projeto, ainda colocamos à disposição dos demais edis para, caso queira, possam expor e debater de maneira mais aprofundada o assunto e, eventualmente, subscreverem o referido projeto. Assim, contando com a costumeira o espírito público de nobres membros dessa Agrécia Casas e Leis, aguardamos a aprovação. Câmara Municipal de Sandovalina, 27 de julho de 2022. Autores: vereador Carlos José da Silva, vereador Claudenir Neves da Silva, vereador Cláudio Santana da Silva, vereador Alberto Lopes Sanfelice e vereador José Roberto dos Santos. Projeto de resolução de número 02/2022 entra em única discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana. Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento os demais vereadores aqui. Meu muito boa noite também aos funcionários dessa casa, o Luiz, o doutor Rogério. Hoje nós estamos aparados aí pelo jurídico da casa. Obrigado pela presença, o Lian, Carleide e o Beto Súniga ali transmitindo para o público de casa. E obrigado a você que está nos assistindo. Senhor presidente, por muitas vezes, alguns assuntos, embora eu também tenho que ser, não posso pecar na minha fala em dizer que o senhor me cortou. Não, nunca houve isso aqui. Mas, senhor presidente, veja bem, a maneira que a gente queremos que aumente o tempo aqui, eu sou um vereador atuante, não que os outros não sejam, mas eu quero expor o meu trabalho, colocar o meu trabalho para o público de casa. Na rua eu coloco o meu trabalho também, nas minhas redes sociais, no Facebook, enfim. Eu acho, na minha opinião, que 15 minutos, para nós, eu ganho um valor mensal de R$ 3.400 por mês líquido. E eu acho um absurdo. A gente estava em recesso, paramos em junho, voltamos agora. E eu acho um absurdo. Eu vim aqui apresentar uma matéria para a qual eu fui eleito, que é apresentar trabalho para a nossa população, que é fiscalizar, apresentar projetos, indicações, e eu tenho aqui 5 minutos para poder falar, expor as minhas ideias. Eu acho um absurdo, o tempo é muito pouco, é crucial para aquele que quer apresentar e debater e fazer um bom trabalho. Então, a minha opinião, eu sou favorável a esses 15 minutos. Peço aos senhores vereadores que se recondicionem os seus pensamentos em relação a isso. Isso não quer dizer que eu preciso ficar aqui 15 minutos falando, que é desnecessário, certo? Mas eu peço para vocês, para que não façamos igual fizeram nas gestões passadas dessa legislatura passada, aonde usurparam o nosso regimento interno, tirando leis e entendimentos importantes, não só para nós vereadores, mas também para a população que pega um regimento interno, que pega lá a lei orgânica do município, ao qual o senhor presidente aqui distribuiu, gesto bonito. Tem que inteirar a população. Distribuiu no começo do mandato aqui o regimento interno a todos os comerciantes da nossa cidade, não é, senhor presidente? Então, a gente tem que trazer uma transparência melhor. A gente tem que aqui trazer melhoria, não tirar o que está. A gente tem que pôr mais, tem que melhorar. Uma coisa que já está defasada e lá atrás, em vez de melhorar, fizeram era tirar. Eu achei uma afronta
e é uma afronta grande com o regimento interno nosso, que é o nosso livro de lei, que tem que ser respeitado e regrado aqui nessa Casa de Leis. Eu achei uma afronta naquela época ter tirado tantos artigos importantes que era do nosso entender e do entender da população. E hoje aqui, senhores vereadores, estamos tendo a oportunidade de poder resgatar a moralidade desta augusta Casa de Leis. Nós aqui estamos tendo essa oportunidade de corrigir o erro que foi feito lá atrás. Então não podemos chegar aqui simplesmente e ignorar um projeto tão importante desse. Não é só do 15 minutos. Aqui também está incluso, aonde fala lá, tiraram lá atrás, com más intenções, políticos com más intenções, que eu sei que não é o caso dessa Câmara de hoje, porque fomos renovados, foi renovada a Câmara praticamente 80%. A população confiou em nós. Então nós temos que, no mínimo, trazer e resgatar o respeito a essa augusta Casa de Leis. Por isso eu peço a vocês, senhores vereadores, que repensam e votem e aprovem esse projeto para que possamos fazer a justiça valer dentro dessa Casa de Leis. Essas são minhas considerações e meu muito obrigado, porque é a última palavra que eu digo. Juntos somos mais fortes e podemos melhorar, sim, o nosso município. Conto com vocês. Projeto de resolução de número 02/2022, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Sandovalina, continua em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Zé da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa. O vereador Cláudio Santana foi muito feliz aqui nas colocações, assim como também a justificativa do nosso projeto de resolução. Isso foi feito, como levantado aqui pelo vereador que me antecedeu. Essas mudanças foram feitas no regimento anteriormente para proteger político que estava agindo de má fé. E isso que a gente tem que corrigir aqui nessa Câmara. Como foi dito pelo vereador, mais uma vez estou repetindo, nós não podemos compactuar, ninguém aqui está acrescentando nada no regimento, nós estamos aqui colocando em ordem o regimento que ele era funcional. E nós queremos colocar essa função do regimento, que é fiscalizar os vereadores, colocar o vereador andando paralelamente com a lei. É exatamente isso que nós queremos aqui. Então, o meu pedido, juntamente com os demais autores do projeto, é que os vereadores repensem o posicionamento nesse sentido. Eu não tenho nenhum problema em aprovar um projeto desse aqui, porque eu não tenho medo de nenhum artigo que está aqui incluso nesse projeto. E eu acredito que nenhum dos senhores aqui tem. Então, eu não vejo motivo para rejeição por parte de nenhum dos vereadores. Respeito a opinião de cada um aqui. O voto, como eu sempre gostei de frisar aqui, ele é individual e ele tem que ser respeitado. Cada vereador tem direito ao seu voto. A questão dos 15 minutos, eu compactuo do pensamento do Cláudio Santana. Por muitas vezes aqui, o meu raciocínio ficou pressionado pelo tempo. Respeito também a posição dos demais vereadores que não querem fazer uso da palavra, cada um é responsável pelo aquilo que faz aqui nessa Casa de Leis. Mas o tempo, ele é necessário para que nós possamos expor os nossos pensamentos, as nossas ideias. E 5 minutos, ao meu ver, diante dos argumentos que eu tenho, diante das ideias que eu quero expor, é pouco tempo. Como o Cláudio Santana disse, o presidente, por muitas vezes aqui, ele é maleável, acaba cedendo um espaço, mas para que a gente possa ficar à vontade e expor o nosso pensamento, sem o bendito cronômetro aqui nos pressionar com o tempo, eu peço que os senhores analisem com carinho o nosso projeto aqui e que, se tem a boa intenção de colocar em ordem novamente a legislação dessa casa, que foi, como o Toreiro disse aqui, o Cláudio Santana, foi escrachada no passado, nós temos a obrigação moral e legislativa de corrigir isso. Essas são as minhas considerações e eu peço mais uma vez aos demais vereadores, pensem com carinho nesse projeto e que possa nos dar o voto de confiança e a oportunidade de estar corrigindo um erro que foi cometido no passado para proteger. Não foi para melhorar a legislatura da Câmara, foi para proteger algumas pessoas. Muito obrigado. Projeto de resolução de número 02/2022, que altera o regimento interno da Câmara Municipal, continua em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa,
funcionários da casa, doutor Rogério, jurídico da Câmara, se encontra presente, o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Ainda falando sobre o projeto, bem explicado aqui pelos vereadores que me antecederam, o Cláudio Santana e o Carlos, e não só a questão dos 15 minutos, mas uma coisa importante, no artigo 345, o nosso regimento anterior, ele dizia o seguinte, que para o vereador perder o mandato, precisaria ocorrer falecimento ou renúncia por escrito. Então, somente isso. Ou ele teria que falecer, ou ele protocolar um documento na Câmara pedindo renúncia. Olha só, nem com condenação criminal transitada em julgado, o vereador não perderia o mandato. Logicamente que isso não teria fundamento nenhum, porque somos sabedores, e o jurídico da casa se encontra presente para nos explicar que a lei menor não pode ferir a lei maior. Então, o regimento simplesmente ele estava irregular, e nós hoje aqui estamos trazendo, e não só isso, se pegarmos as mudanças praticadas em 2014 e em 2016 em relação ao regimento, em relação à lei orgânica, são várias as mudanças que ocorreram no regimento interno. Então ninguém está aqui criando uma situação de dizer que, aprovando retornando esses artigos para o regimento, que vai acontecer isso ou aquilo. Pelo contrário, vai ficar uma situação transparente, uma situação que deveria estar acontecendo. Porque nem a questão da comissão de ética, nossa casa hoje não tem a comissão de ética. Para nós é uma vergonha. Essa é a palavra, é uma vergonha. Porque como que nós podemos criar qualquer situação ou querer defender qualquer situação se nós mesmos não estamos corrigindo nem a situação que está na nossa casa, que é a nossa Câmara, certo? Então, eu vejo que não extrapola nada, pelo contrário, estamos devolvendo para a Câmara Municipal o que ela já tinha. Esse projeto simplesmente devolve o que já era da Câmara. Os 15 minutos na palavra livre e a mudança no artigo 345, para não ficar só na questão que o vereador, para perder o cargo, só por renúncia, por escrito ou falecimento. Normal isso aí. Não há necessidade nenhuma de ter qualquer problema com o projeto. De maneira alguma. Essas são minhas considerações. Projeto de resolução de número 02/2022, de autores Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, Cláudio Santana, Alberto Lopes Sanfeliz, José Roberto dos Santos. Continua a discussão. Eu fazia parte da outra legislação, ao qual foi alterado realmente. Houve um entendimento, assim como está tendo o entendimento dos vereadores aqui. Assim como foi dito antes, todo voto, tudo que um vereador faz aqui, e ele vota, e ele fala, ele é inviolável. E na sua propositura também. Todos têm o direito de achar que pode sim apresentar, tendo o devido diálogo. Houve alguma controvérsia aqui, em si o projeto é excelente. Porque ele traz o transitado julgado em segunda instância, por ações políticas. Então, isso daí já traz uma transparência da ficha limpa, né? Agora, dos 15 minutos, eu particularmente, eu gostaria de colocar 10 minutos. Para não ser o 5, mas também não ser o 15. E também na palavra livre. Por que na palavra livre? Porque com 5 minutos de discussão de um requerimento, é plausível, assim como os vereadores defendeu para que aprovássemos, é suficiente. Agora, na palavra livre, não, é uma matéria de uma sessão. São diversos, esse é o meu ponto de vista.
Respeito a opinião de todo mundo. Colocarei em votação aqui e o plenário é soberano. Projeto de resolução de número 02/2022, de autoria Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, Cláudio Santana da Silva, Alberto Lopes Sanfelice, José Roberto dos Santos. De única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de resolução de número 02, de autoria de Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, Cláudio Santana da Silva, Alberto Lopes Sanfelice, José Roberto dos Santos. Aprovado. Foi feita uma conversa, foi retirado um projeto que nas próximas sessões será apresentado, só para dar ciência. A palavra livre se encontra aberta, não havendo mais matéria. Carlos José da Silva. Ainda deu 5 minutos, tá? Senhor presidente, eu peço que, por isso é um dos motivos da solicitação, eu peço que o senhor tenha um pouco de paciência comigo hoje, que eu tenho algumas coisas a mencionar aqui, e eu acredito que os 5 minutos não serão suficientes. Eu quero tratar do assunto que já se tornou até desgastante, e nos últimos dias ele teve um desfecho aí. Trata-se da obra do nosso projeto que aprovamos aqui, da FEHIDRO. Nós aprovamos esse projeto, o projeto está aqui datado de 31 de maio de 2021, acredito, eu não tenho a data exata da sessão, mas acho que nós aprovamos ele no início de junho. Esse projeto, ele tem um recurso total de R$ 878.478,01. O que aconteceu nesses últimos dias? A empresa BMC Materiais de Construção, que era responsável pela execução da obra, ela foi cancelada o seu contrato. Isso eu estou falando não da minha boca, eu tive acesso a informações do jurídico da prefeitura, devido ao atraso das obras. Eu tenho aqui até um posicionamento do jurídico do executivo. A ordem de início da execução do serviço foi dada em 16 de agosto, recebida pela empresa no mesmo dia. O prazo para a execução dessa obra é de 90 dias. O primeiro contrato foi feito de 90 dias. Não, execução, já foi feita a liberação para a empresa dar início às obras, no dia 16 de outubro. Foi feito um termo de prorrogação do contratual, haja vista que na data de 21 de 12 de 2021, que já era para a empresa estar terminando a obra, foi feita uma prorrogação de mais um ano, que ela se iniciou em 1 de janeiro de 2022 até 31 de 12 de 2022. Ela findaria até o final desse ano. Só que a empresa não deu nenhuma entrada de início até essa presente data. E o que foi feito aqui em 21 de janeiro de 2022, o Departamento Jurídico notificou a empresa pela primeira vez e ainda não havia se iniciado as obras. Ou seja, o primeiro prazo de 90 dias já havia se esgotado, a Prefeitura deu novamente um prazo para que se iniciasse, desse um andamento nas obras, mesmo assim não foi feito esse primeiro início das obras. Em 21 de 3 de 2022, ainda sem ter dado início à execução do contrato, a empresa pede realinhamento de preço. Aqui eu acho um absurdo, eu não sei se os vereadores compactuam comigo, mas é a empresa que nem iniciou a obra, e o atraso foi culpa exclusivamente dela, não foi de maneira nenhuma por parte da Prefeitura, ela veio pedir alinhamento de preço, realinhamento de preço, custos das obras. Foi negado sabiamente pelo Executivo esse pedido. Então, isso foi o cronograma. Continuou-se aqui. A segunda, no dia 19 de 4 de 2022, foi notificada pela segunda vez a empresa. Então, foi respeitado aqui por parte do jurídico, por parte do Executivo, logicamente, todos os prazos legais, foram dadas todas as oportunidades à empresa para executar o serviço. No dia 25 de 4, a empresa respondeu e trouxe algumas justificativas que não foram aceitas pela parte jurídica da Prefeitura e novamente pediu realinhamento de preço, mais uma vez negada pelo Executivo. No mesmo dia 24, a empresa foi notificada pela terceira vez novamente por atraso nas obras, causando assim prejuízo tanto à mobilidade das pessoas que residem lá e de maneira geral no município, que quem faz uso
desculpa, daquela rua. Então, fica aqui o meu posicionamento no seguinte: a prefeitura, de maneira nenhuma, pressionou a empresa fora do que era direito dela. Ela foi dado todos os prazos, foi dado todas as oportunidades. Houve uma sessão aqui, até o vereador Rogério, em conversa com o proprietário da empresa, foi garantido ao vereador que a obra seria terminada, que a massa asfáltica, inclusive, estaria lá na sua empresa, e de maneira nenhuma, nenhum passo foi dado após essa conversa. Nenhum passo foi dado. Então, às vezes eu vejo aí na rua, e isso chegou até os ouvidos, acredito que de mais alguns vereadores aqui, mas o jurídico, aliás, o legislativo não está vendo nada, o executivo não está vendo nada. Nós estamos vendo, o prefeito está vendo através do seu jurídico, tanto que está aqui as notificações, foram tomadas todas as providências. Infelizmente, a justiça ela é morosa. A empresa ela tem os direitos dela, tem os prazos delas, e a prefeitura respeitou todos eles, e por fim foi feito o rompimento desse contrato. Cabe aí algum recurso, a empresa está recorrendo, mas ao meu modo de ver, é inviável voltar ao andamento dessa obra. O que isso causou, em números? Causou um prejuízo, exatamente do valor, vou pedir de 800, vou voltar aqui ao valor, só um minuto, de R$ 878.478 ao município. Não, eu vou explicar, vereador, vou explicar. 400 mil, nós aprovamos aqui esse projeto, 400 mil era recurso do Estado e contrapartida de 478 mil. Mas nós perdemos, vereador. Esse dinheiro perdeu, porque esse dinheiro a prefeitura não vai poder usar nem os 400 mil do governo e nem os 478 mil. Esse dinheiro a prefeitura não pode usar mais com essa finalidade. Esse recurso nós perdemos. Então essa empresa causou esse prejuízo de quase 1 milhão ao nosso município. E eu não poderia deixar aqui de cobrar, porque a minha obrigação aqui, quanto legislador, é cobrar pelo patrimônio, tanto seja material quanto financeiro do nosso município. E isso, tanto nós aqui quanto o executivo, tem a obrigação de zelar pelos bens do nosso município. Nós temos que respeitar. Nenhuma empresa vem aqui fazer favor. Nenhuma empresa vem... Obrigado, senhor presidente. Nenhuma empresa vem aqui fazer favor. A empresa ela tem que honrar com as suas obrigações, assim como a prefeitura tem que honrar com os pagamentos referentes à obra. Nós temos que acabar aqui com a política que foi praticada do me ajuda que eu te ajudo. E não é assim que tem que funcionar. O que nós temos que fazer aqui é, você faz a sua parte que eu faço a minha. E assim as coisas vão funcionar. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando com a palavra, Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, o Carlos já deixou bem explicado essa questão aí. Eu até fiz um comentário outro dia a respeito, numa outra sessão, a respeito dessas questões de empresas que participam de licitações no município, ganham a licitação até por conta do bendito pregão, vai abaixando o preço, deixa o preço lá embaixo, não tem condições de tocar a obra, e o município é que passa por essa situação. Então, é bom que se atente, e parabéns à assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, atenta a essas questões, e fez as devidas notificações para que isso acontecesse. Falo aqui um pouco a respeito da indicação, que na verdade essa indicação, apresentada por mim, pelo Cláudio e pelo Carlos, ela é na verdade é uma indicação, mas ela é uma indicação solicitando do Executivo para que veja com carinho essa questão. Solicitando do prefeito para que ele elabore, juntamente com a sua assessoria, um projeto de lei e encaminhe a essa casa. Na questão da isenção, que trata da isenção do IPTU para os aposentados. Hoje nós temos uma lei no município que ela atende apenas o aposentado. Se o prefeito entender que essa indicação é necessária à realização do projeto de lei, irá atender o pensionista com a isenção do IPTU, o beneficiário do benefício de prestação contínua, famílias com pessoas com deficiência, família que tiver um ente familiar residente no imóvel com câncer ou tratamento quimioterápico ou radioterápico. Então, faço aqui a fala do próprio prefeito, Sandovalina, uma nova cidade, e esse projeto, com certeza, vem atender
essa questão, havendo movimentação da assessoria, chancelando essa indicação para que o prefeito nos apresente esse projeto. E também uma divulgação melhor na questão do IPTU em relação aos aposentados. Existem vários aposentados no nosso município que continuam pagando o IPTU, por não terem a informação mais privilegiada, uma informação mais concreta. Eu vou estar solicitando também da prefeitura, e se eu faço um contato direto lá, para que haja uma divulgação maior nesse sentido. Uma outra questão, eu estive na Prefeitura Municipal conversando com o doutor Hélito recentemente, me recebeu muito bem, e quando a gente é bem recebido, a gente tem que falar, é a respeito de uma solicitação, já foi feita essa solicitação, e apresentei de novo, juntamente ao DR, encaminhando ao governo estadual, a reivindicação da estrada do asfalto que liga Sandovalina à usina Umoi. Há uma movimentação muito boa por parte dos deputados e também um aceno muito bom do governo do estado no sentido de atender essa reivindicação. Fala aqui uma outra questão. Estive na Casa da Agricultura sexta-feira para ver uma situação. Acabei que encontrei o secretário da Agricultura, o Antônio, conhecido popularmente por Toninho, e fiz uma indagação a respeito da patrulha agrícola. E fui bem direto com ele, no sentido de que nosso município está sortido, bem atendido no quesito maquinário agrícola, porém, é necessário urgentemente que haja a contratação de tratorista. Nosso município está sem tratorista. Quando eu falo tratorista, eu até fiz uma fala com o Toninho, mas é o tratorista raiz, aquele que vai fazer um concurso para tratorista, não é para motorista, é tratorista. E o Toninho, ele me posicionou que a prefeitura vai fazer um concurso, já está em andamento a questão da licitação para a realização desse concurso. Muito bem, isso é muito importante, por quê? Primeiro que o maquinário é um maquinário novo, um maquinário de um porte elevado, e é necessário que a pessoa que venha conduzir esse maquinário tenha total experiência, porque o maquinário não pode ser entregue a uma pessoa que não tem essa capacidade para trabalhar com ele. Então, eu estou sendo aqui repetitivo, mas vou ser repetitivo mesmo, como eu disse para o secretário. É necessário que, ao abrir o concurso, que diga, que especifique da melhor maneira possível, que o cidadão que vai participar desse concurso, ele vai ser tratorista, porque é diferente o tratorista do motorista, e a gente sabe disso. E o município passa por uma situação difícil nesse momento, por não haver o tratorista. Esse é o nome. Morei em fazenda há muito tempo, e é aquele tratorista com o bonezinho de lado mesmo. Aquele que conhece, faz, gosta e procura entender. Logicamente que temos hoje um maquinário muito elevado, mas como participamos aquele dia da reunião com o MOI, vários vereadores aqui participaram, e o pessoal da usina deixou aberto e claro para a gente que se o prefeito necessitar, se a prefeitura necessitar de cursos referentes a maquinário agrícola, a MOI está à disposição. Então, nós temos tudo aí para a coisa andar e dar certo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, público presente que nos assiste. A minha palavra livre de hoje é mais elogio. Como eu disse aqui, desde o início do meu trabalho como vereador, eu sou um vereador eleito pelo povo, no qual vou desempenhar minhas funções no que é cobrar,
fiscalizar e zelar pelo bem público dos nossos munícipes. E antes dos elogios, quero aqui parabenizar pela fala do vereador Carlos. Eu estive na prefeitura essa semana também, que eu vim até o campo, que eu não tenho o que fazer, eu fico andando nas obras, né? E estava no campo, eu observei os maquinários da prefeitura trabalhando lá. Aí surgiu a minha pergunta na minha cabeça. Ora, se a empresa que ganhou a licitação para executar o trabalho aqui da obra, por que os caminhões da prefeitura estão aqui? Fui lá, segundo o setor, no caso é o Miro, que estava lá, não tinha feito nenhuma guia de recolhimento para que os maquinários estivessem lá trabalhando. O Carlos vai poder responder melhor, que eu acho que ele trabalhou ali também. Então, eis a pergunta. A empresa não tem nenhuma carriola para empurrar, pega a obra do município e usa o maquinário. Segundo o jurídico da prefeitura, me informou, naquele momento, naquele dia, de que é uma contrapartida da prefeitura o uso do maquinário lá. E eu quero passar uma parte da minha palavra para o Carlos, para... Referente realmente eu estou trabalhando na obra do campo. O que me foi passado, eu fui questionado a respeito disso também, fui me informar. O que foi me passado é que realmente no contrato não consta obrigatoriedade da empresa a remoção da grama. Então isso ficou a cargo da prefeitura, pelo menos isso é que foi me orientado pelo jurídico da prefeitura. Outra parte aqui, para não ser injusto e não achar que eu tenho perseguição com ninguém, porque eu não tenho nada pessoal contra a proprietário de empresa nenhuma, eu estou aqui só para defender os interesses do nosso município, é que a prefeitura também notificou a empresa, deixa eu só confirmar o nome aqui, a empresa Alcance Engenharia e Construtora, que foi responsável pela tubulação que foi feita na nossa avenida na entrada da cidade, porque foi um serviço executado de péssima qualidade, deixaram o asfalto muito ruim, as guias que foram estragadas devido à obra, quebra-molas, calçadas, todas ficaram lá sem ser reparadas. Então a prefeitura, através do serviço executivo também, me informou que foi notificado o CDHU, assim como também a empresa. E a intenção da prefeitura, como o presidente bem sabe, mencionou aqui em off, é que a prefeitura, como ficou com esse prejuízo em relação àquela obra da FEHIDRO, fez até um pedido formal ao CDHU, pedindo autorização para que a prefeitura possa interligar essa rede da FEHIDRO, que se iniciou, que já não é mais o projeto, mas enfim, que vai beneficiar o loteamento tanto do Manacá, quanto eu não me lembro o nome do residencial lá em cima, para que possa ser interligado à rede do CDHU. Nós estamos aguardando a resposta, que se for possível vai diminuir muito a despesa que a prefeitura vai ter com aquela obra. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Alberto Sanfelice pela feliz colocação aqui da sua indicação, que ao meu ver também já presenciei alguns momentos desses, que necessita mesmo de um veículo dessa natureza para aquele referido espaço que é a fisioterapia. Parabéns, senhor vereador. Espero também, como eu quero parabenizar também a indicação do Claudemir, no caso eu subscrevi aqui, também é de grande importância para o nosso munícipe. Só espero, senhor presidente, que chega até o prefeito e analise com carinho as nossas indicações. E os parasitas e os puxa-saco aí, leva isso também, que é um documento importante, né? Não leva só fuxico. E quero aqui, senhor presidente, parabenizar, como eu havia dito antes, devido ao meu problema de saúde, então eu tenho um tempo hábil aí para estar correndo as obras e observando aí o ótimo trabalho que a administração do Chicão, que eu sempre acreditei e acredito e acreditarei até o final, vem desenvolvendo no nosso município. Pude estar no recinto essa semana, vi lá o acompanhamento também do nosso vice-prefeito Paco, sempre junto com os trabalhadores e acompanhando a obra.
Então, quero parabenizar a administração, parabenizar o Chicão, parabenizar o Paco e todos os colaboradores da prefeitura, daquela empresa que está lá construindo, que é o Silas, que está lá no comando. Está de parabéns lá a obra lá, a gente está lá acompanhando e espero que conclua com sucesso. Essa é a minha torcida. Quero parabenizar pela obra do campo. Tem o campinho sintético, está ficando coisa linda lá. Que pena não posso mais jogar bola, mas eu vou lá dar minhas alfinetadas. Então, enfim, senhor presidente, quero parabenizar pela ótima administração que ao longo de algum tempo vem apresentando melhorias cada vez mais e fazendo jus, que é isso que eu quero e apoio ao slogan de Sandovalina, uma nova cidade. Parabéns mais uma vez, Chicão, parabéns à administração, todos aqueles envolvidos direto e indiretamente, parabéns ao nosso vice-prefeito, continue assim, visitando a obra, fiscalizando, estando presente, é muito importante. Essas são minhas considerações. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfeliz. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento demais membros da mesa, aos funcionários que aqui fazem presente e ao público que nos assiste. Quero parabenizar a indicação do nobre vereador Claudemir, subscrito pelos demais. Eu quero falar um pouco da minha indicação, igual o vereador Cláudio Santana falou, é um anseio da população. A gente tem um cadeirante no município, no qual eu fui embasado nessa indicação, que é o Luiz. Né? Tem vezes que ele tem que ir lá buscar ele para fazer algum tratamento, e ele vem num carro inadequado. Se tivesse a cadeira, até uma eventual consulta em Presidente Prudente, poderia estar usando o carro. Não só ele, mas como todos os cadeirantes do município que fazem uso da fisioterapia e demais localidades da saúde do nosso município. Eu quero parabenizar a todos os vereadores, que foi unânime a votação no nosso projeto do regimento interno. Isso aqui é o começo. Eu estive acompanhando a Câmara de Itaciba, eles contrataram um jurídico específico para alteração, não só no regimento interno, mas também na lei orgânica, no qual, juntamente com o jurídico da Casa de Leis, estão fazendo todas as modificações. Lá foi citado que a última melhoria no regimento interno foi feita há 16 anos atrás. Né? Nós aqui, em vez de melhorar no passado, extirpou, tirou. Então, isso aqui é o começo de tudo. É o começo da nova mudança. Assim como os nobres vereadores falou, são opiniões diversas, mas numa conversa com todos, entramos em um acordo e foi unânime. Então, eu quero parabenizar e eu peço, senhor presidente, assim, até o término da sua legislatura, que o senhor faça, repensa, contrate um jurídico, assim como o doutor Rogério, que mude, que melhore, para que essa casa é uma casa de leis. Então, nós temos que melhorar as leis. Só isso, boa noite e muito obrigado. Continuando, escrito agora, Rogério Rocha de Araújo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, funcionários da casa. Beto Súniga, que está tocando ali nas redes sociais. Pessoal que nos assiste pelas redes sociais em casa. Eu queria aqui compactuar com o que o amigo nobre Edil Carlos Cocada falou, sobre um assunto da sua palavra livre, sobre a FEIDRO, onde realmente eu fui informado que seria executado, mas não foi. Então, eu mesmo falei com a vossa pessoa, me reportando, até pedindo desculpas pela má informação que foi dada. Então, que os culpados sejam punidos, eu tenho esse pensamento comigo. Então, vamos ver o que vai acontecer, que a lei é demorada, mas que ela não falha. Eu queria aqui, nesse momento, parabenizar a administração municipal, na pessoa do prefeito Chicão e do vice Paco, que todos aqui falaram, o Cláudio Santana falou das obras, que é um canteiro de obras da cidade, o presidente sempre vem falando aí nas redes sociais, mas eu quero falar dos veículos adquiridos, principalmente os últimos, que não foi comentado, pelo menos que eu lembre, os adquiridos com recurso próprio, que foram comprados 2 veículos Onix, um veículo Cruze, para uso do gabinete, o Onix,
para uso da assistência social e o outro para educação. Além dos tratores novos e maquinários que chegaram para atender nossa zona rural, os assentados. E, recentemente, tivemos uma grande aquisição aí pela prefeitura de 2 ônibus 0 quilômetro, 3 ônibus, desculpa, 3 micro-ônibus 0 quilômetro, 3 micro-ônibus 0 quilômetro, adquirido com recurso próprio. Ônibus esses adaptados para cadeirantes, com ar-condicionado. Eles estão se atualizando, que vem de encontro com o nobre vereador Alberto fez a indicação. Esses ônibus recentes adquiridos agora já são acessíveis a cadeirantes. A gente precisa do veículo para acessibilidade, concordo, porque não vai mandar um ônibus buscar um paciente, que é inviável, mas parabenizar essa administração que já vem se adaptando às novas realidades que a gente vive. Então, deixar aqui, eu ouvi dizer aí, muitas pessoas criticando, mas a gestão só pensa em carro, só compra carro. Foram mais de 30 carros já adquiridos por essa gestão, 32 para ser bem exato. Só que tudo no município gira em torno de veículos. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, os veículos adquiridos, eles vão atender a educação, vai atender o fundo social. Os ônibus adquiridos, ele pode atender os alunos no transporte escolar, ou seja, ele atende educação na área rural. Pode haver deslocamento para pacientes a Presidente Prudente, já vai atender a área da saúde. Então, também os praticantes de esporte, que teve agora recente a viagem do minibol, acho que o Cocada acompanhou, para Penápolis, é uma viagem longa, então é um ônibus confortável, com ar-condicionado, de acordo com a quantidade de pacientes, é o ideal para esses transportes com poucas pessoas. Então, eu expliquei para essa pessoa que critica, mas acabou a bateria aqui, vamos continuar. Se bem analisar, tudo no nosso município gira em torno de transporte, seja ele na educação, que eu já expliquei, para alunos, seja ele na saúde, seja ele no esporte. Então, para aquelas pessoas, analise melhor, porque a administração está de parabéns, eu só vejo coisas boas acontecendo. Se tiver coisa ruim, a gente também pontua. Só para deixar bem claro aqui que vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Alguém mais que não está inscrito quer fazer uso? Que isso não tem no regimento também não, né, doutor? Depois que o presidente fala, ninguém pode falar mais, né? E até isso a gente é maleável aqui. Falar da propositura hoje, rapidamente. Essa indicação, o vereador de Itaciba, meu amigo carteiro, Edson Carteiro, ele fez um pedido há tempos atrás lá também, e foi por um recurso do Estado, através do deputado Mauro Bragato. Eles ganham uma SPIN adaptada só para fisioterapia. Então, vem de encontro mesmo essa ideia, mesmo que não é o problema de dinheiro. Nosso município, a gente tem a possibilidade de estar adquirindo isso daí através de emendas, né? Esse momento é oportuno. Falar um pouco dessa indicação do IPTU, que é uma lei já, o aposentado de Sandovalina, que ele tem a residência no seu nome, procurar o Turato ou o Miro e fazer isenção, né? E uma maior divulgação. Tá, é isso aí que o Cláudio Santana lembrou. Porque isso aí vem de encontro, porque a pessoa aposentou, ela contribuiu a vida inteira e vai pagar imposto ainda dentro do município. Não é uma rejeição de receita, quero deixar bem claro aqui. Nenhum agente político, nenhum prefeito, nenhum presidente de Câmara não, mas nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, ele pode rejeitar a receita. Isso aí causa improbidade administrativa. É na lei. Está aqui o doutor Rogério. Mas dará para que seja feita uma lei municipal onde abrange todas essas pessoas. Nosso município é um município pequeno. A gente tem em torno de 1.420 casas hoje, fora o residencial novo lá em cima, fora o sítio. Então, eu acho que a nossa renda maior não é os royalties de IPTU, e sim da cana-de-açúcar produzida e a energia que a gente produz dentro do município. Isso aí não ia atrapalhar a vida financeira de ninguém. Boa ideia também. A questão do projeto de lei, eu sei que não vai ser usado,
né? A gente acompanha aqui vocês de casa também. Sobrou tempo de 5 minutos, aí, a partir da próxima sessão publicada agora, é de 15 minutos. Tanto defesa de requerimento, como palavra livre. Isso aqui é uma união de vocês, foi unânime, assim como o Alberto falou. Falar da reunião, o que se aconteceu nesse nosso recesso? A reunião com a usina, o MOI, sobre a pulverização aérea e sobre as estradas que giram em torno da nossa cidade. Foi uma reunião produtiva, na manhã, eu não me recordo, foi numa sexta-feira? Eu não lembro o dia, mas foi muito produtivo, foi numa quinta-feira. O Andrei nos recebeu muito bem lá, assim como o representante do Carlos, eu esqueci o nome dela, e todo o pessoal que trabalha em cima disso. Mostrou os mapas para a gente, tinha um produtor lá, o Renner estava lá, representando os criadores de bicho da seda do nosso município, tanto da Bom Pastor como da Guarani. Foi firmado esse acordo com a Casa da Agricultura, de ser informado com antecedência, porque os informes vinham com 30 dias, então a gente conversou com a usina nos recebeu, primeira reunião a gente fez na Câmara, e a segunda lá, e eu acho que esse diálogo, tanto quanto nós, vereadores, quanto a gestão, quanto a usina, que a gente depende da usina, mas não que ela vai fazer o que ela quer. O Andrei lá, como representante geral da usina, ele falou, a gente não vai fazer o que a gente quer. A gente faz isso daqui, perante o que a lei determina. Cláudio Santana, no ano passado, a gente tinha uma discussão de que queria colocar 2 quilômetros da cidade. Eles já fazem a pulverização. Foi esse ano, né? Eles já fazem a pulverização com 2 quilômetros. Eles não atingem essa margem. Tanto é que a São Domingos, que é atrás da Bom Pastor, lá é proibido passar avião. Então, você, morador da Bom Pastor, foi indagado isso lá. Não que o avião não possa, né? Eles evitam até o da Santa Irene sobrevoa em cima do assentamento. Agora, é terminantemente proibido o uso de avião na São Domingos. Então, você... O Cláudio Santana lembrando muito bem. Eles estão inovando na muda, que ela é mais resistente à broca e outras pragas da cana. Nesses lugares, eles estão fazendo a cotese, que é ou até o drone, né? Então, você, morador da Bom Pastor, se você identificar um avião em cima ali dos lotes, por favor, comunique um dos vereadores ao qual vocês têm mais acesso, se possível, grave, que a gente vai deliberar esse assunto com a usina depois. Falar aqui sobre essas obras, o do campo, eu e o vereador Rogério, em Brasília, esse convênio saiu, graças a Deus. Então, estava lá o secretário, eu esqueci o nome dele, que ele é dos municípios. A gente apresentou as 3 demandas que a gente precisava, que era a reforma e revitalização da represa, era o recap, aonde foi feito aqui, na rua do Andrezinho, ali, Ambulanceiro, e o campo. Então, essa demanda veio através dessa cutucada que a gente deu lá. Então, graças a Deus, representando vocês todos, isso daí vai ser possível agora. Por que agora? Porque estamos resgatando o esporte dentro do nosso município. O time do veterano mesmo, a gente está atuando. O time do Caduzinho já está atuante faz tempo. Agora, o Maurição está começando a mexer com outro time que também, veterano. E essas obras, como o Rogério falou, Sandovalina se tornou um canteiro de obras. É desgastante? O veículo passa ali, levanta poeira, gente, levanta poeira. Se chover, vai ser lama. Só que, para qualquer tipo de cirurgia, a primeira coisa quando passa o bisturi é minar sangue. Então, não tem benfeitoria sem ter um sacrifício. Então, eu peço a colaboração de todos os moradores para ter paciência. Todos esses problemas aqui citados, FEIDRO, eu acho que a prefeitura vai dar continuidade, porque não tem como parar aquilo ali. A empresa ela vai responder por si só, né? A questão
que eu gostaria de falar aqui. No próximo dia 13 agora, todos os pais vai ter a sua confraternização na garagem. E essa festa, na live dos pais que a gente fez no ano passado, é isso, Beto? Foi falado que se Deus permitisse, através dessa pandemia, que se não desse, que a pandemia não acabou, mas a gente tem a oportunidade de estar se reunindo dia 13 na garagem municipal. Agradecer ao prefeito Chicão. E você, munícipe, que não estiver em casa, e se passar os representantes para entregar o convite, eles vão anotar a casa que não foi atendido ou que a pessoa não estava e vai estar retornando. Todos os pais do município será convidado, vai ter sorteio de brindes, tá? Eu não sei se o vereador está sabendo, passou uma pesquisa de aprovação ou reprovação de... Vocês estão sabendo de algo? Não? Eu tive acesso hoje. Você teve acesso também, né, Beto? De antemão aqui, porque o que é falado aqui, o Fala pro João fala lá no dele, e a gente vai expandindo as informações. A aprovação da gestão de 2020 a 2024, 2021 a 2024 do Chicão, em 1 ano e meio, 78% de aprovação do seu mandato. 78%. Só que as pessoas, esses 22%, ou estava trabalhando ou não estava em casa quando passou, porque não passou na minha, ia ser 79%. Né? E é isso que a gente tem que levar em consideração. Essa união, nosso município, ele já saiu, ele já decolou, ele está no alto, e agora é só dar força, coragem, saúde para os nossos administradores, para que desse um ano e meio possa vir até melhorar ainda mais a nossa gestão em 2024. A gente está aqui não só comentando 32 veículos adquiridos até agora, que a gente mora num município onde tem várias dificuldades. A mobilidade é uma delas. Quantas vezes a gente discutiu a jandaia aqui e a gente não tem solução da jandaia? E um município como o nosso, sim, autossuficiente, está buscando melhorias na parte do povo. Declaro encerrada a presente sessão ordinária desse 1 de agosto de 2022. Boa noite a todos.